O que é a esquizofrenia? O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença mental de natureza grave que mais caracteriza um psiquiatra, conhecida também popularmente como a loucura, né? Se caracteriza muito por sintomas de natureza de fuga da realidade, alterações graves do pensamento, como delírios, alucinações, discurso desconexo, muitas vezes, comportamentos bizarros, uma fase da doença que pode se caracterizar por apatia, embotamento afetivo, um isolamento, né? um sintoma autista, que é diferente da doença autismo. Essas características fazem com que a esquizofrenia se confunda com outras doenças mentais, né? E a gente vai citar algumas doenças. Esses sintomas que eu falei inicialmente, de delírios, que são alterações de fuga da realidade. Vou dar um exemplo: existe um delírio persecutório em que a pessoa acredita que está sendo perseguida. Ela escuta, vê uma moto passando na rua que não tem nenhum fundamento de que essa pessoa venha lhe matar ou lhe fazer algum mal, e ela acredita fielmente que isso vai acontecer. De que existem câmeras na sua residência que estão lhe vigiando 24 horas, mesmo que isso não é algo real, isso não é algo palpável. Então essa é a grande característica, né? Então esses sintomas, eles podem estar presentes em outras doenças, como eu falei. Doenças como uma depressão grave pode sim ter algum tipo de sintoma psicótico. As demências, como Alzheimer, Parkinson, a demência senil, o idoso muitas vezes tem uma alteração grave do comportamento, né? Um discurso muitas vezes de caráter, às vezes, né, de ordem sexual, mudança de comportamento, atitude bizarra, que nem os seus familiares reconhecem. E a dúvida que vem à mente é essa: esta pessoa está com esquizofrenia, então os sintomas não quer dizer que a pessoa vai ter uma doença. Os sintomas podem estar presentes em outras doenças. O dependente químico, que é muito comum hoje, os adolescentes, jovens, que fazem uso de certas substâncias, então eles podem vir a desenvolver também sintomas que se confundem com os da doença esquizofrenia, mas não necessariamente quer dizer que essa pessoa vai ter essa doença grave, incurável, né? Já entrando aí na parte de prognóstico, uma doença que cursa com um prognóstico que a gente chama desfavorável. Apesar hoje de existir medicações que controlem a doença, fazendo com que algumas pessoas tentem levar uma vida normal, fora das crises, fora dos surtos, mas é uma doença que requer, sem dúvida alguma, uma atenção, um cuidado, uma vigilância por parte de quem cuida e da própria pessoa que tem. Não pode relaxar com a medicação, pois isso vai fazendo com que a pessoa tenha um deterioro cognitivo. E não necessariamente o retorno de algumas medicações que antes mantinha a pessoa estável vai ser suficiente para controlar e evitar dela ter uma nova crise. Existem outros métodos que é muito eficiente em alguns casos, da esquizofrenia, que devem ser avaliados, como a própria eletroconvulsoterapia, né? É uma doença muito estigmatizada, né, na sociedade, que existem muitos mitos sobre essa doença, muito também relacionada ao conteúdo de que as novelas ou filmes trataram sobre o tema, colocando a pessoa muitas vezes inocente, que não deveria ter sido internada e que foi, ou mesmo que... Vamos proceder à internação. A senhora terá o tratamento necessário. Por favor. Tratamento? Me larga! Eu não sou louca! Para! Me solta! Eu não quero! Me larga, por favor, me larga! Me tira daqui, me tira! Socorro! Então, assim, é uma doença que requer, sim, toda uma atenção das pessoas, requer um tratamento multiprofissional, requer uma vigilância. É imprescindível o uso de medicações para poder fazer o controle dessa doença. E o psiquiatra é o profissional mais adequado para fazer o tratamento desse tipo de doença, bem como diferenciar de outras patologias que podem estar presentes.